É convidado deste Hora Económico António Rebelo de Sousa. António, muito boa noite. É um prazer O estar consigo. Eurogrupo terminou sem acordo, 2 dias de trabalhos técnicos que não chegaram para colocar as duas partes de acordo. A pergunta é: e agora? Pois é, bem, isto também ainda é um bocado cedo. Pode ser que a Syriza, que os responsáveis do Syriza, e designadamente o Ministro das Finanças e o Primeiro-Ministro, venham a alterar algumas das suas posições e adotar uma posição mais flexível. Eu penso que aqui só há duas hipóteses: ou realmente o governo de Syriza fazer algumas concessões, ou não haver acordo. Quer dizer, eu não acredito, poderá haver também algumas cedências da parte da Europa, mas não muito significativas, porque isso não se fazem milagres. Há aqui uma ideia que se gerou em alguns setores, não da esquerda moderada, ou social-democrata ou socialista-democrática, a que eu pertenço, mas em setores mais radicais, que é a seguinte: é de que a Europa, confrontada com uma Grécia que é mais exigente, que é mais radical, que põe tudo a nu, que finalmente pretende que haja reformas profundas, a sério, nessa mesma Europa, acaba por ceder. Portanto, dir-se-ia que os diversos partidos sociais-democratas e socialistas-democráticos que já tiveram que fazer negociações com a Europa eram realmente sadomasoquistas, quer dizer, ou muito incompetentes. Nenhum deles realmente viu aquilo que o Syriza conseguiu ver e que o Sr. Alexis e o atual Ministro das Finanças conseguiram ver. Todos ou eram muito limitados ou eram sadomasoquistas, quer dizer, pretendiam mesmo o mal dos seus próprios países. Ou então muito reacionários, francamente reacionários, quer dizer, com posições muito semelhantes aos partidos conservadores e aos partidos liberais. Ora, isto não é assim. É evidentemente incorreto pensar-se dessa maneira. Como também é incorreto pensar-se que muitos dos responsáveis do Eurogrupo, que têm uma posição diferente da do Syriza e que são da Internacional Socialista, são realmente profundos reacionários ou que são pessoas sádicas que só querem realmente o mal dos gregos. Portanto, gerou-se um bocado essa ideia. Isso é altamente negativo. E o problema aqui é realmente relativamente simples. Confundem-se dois planos de análise. Quais são os dois planos de análise que se confundem hoje em dia, sobretudo em certos setores mais radicais? Que é o plano da análise das reformas estruturais e institucionais que são necessárias na Europa a longo prazo, não é? Pode haver encontros sobre isso e podemos discutir, e aí realmente vários pensadores entendem que é preciso fazer alguma coisa na Europa a prazo. Quanto mais cedo melhor, mas sabem que vai demorar bastante tempo. E aí defendem a mutualização da dívida e o reforço do orçamento comunitário e defendem que é preciso um Tesouro Europeu e um Ministério das Finanças Europeu e que o BCE deve realmente intervir mais, como já está a intervir, aliás, nos mercados e até defendem a própria aquisição de dívida soberana no mercado primário, etc. Uma série de teses que são realmente defendidas. Mas isso numa perspectiva, digamos, de reformas estruturais que é necessário empreender. Por exemplo, uma das coisas que eu realmente defendo é que o próprio Banco Europeu de Investimentos um dia, ou o Fundo Europeu de Investimentos, poderá emitir dívida, obrigações, realmente mas nada disso, mas António, isso é uma parece estar a coisa ser a longo discutido prazo. agora. Não é isso que está a ser agora discutido e não há condições para resolver esse problema nos próximos 6 meses. Não há, enfim, quer dizer, qualquer pessoa que seja realista, isso não é possível nos próximos 6 meses. Portanto, quem queira resolver problemas em termos de negociação com o Eurogrupo nos próximos 6 meses, nos próximos 9 meses, sabe que não é partindo para esse tipo de discurso que vai resolver esses problemas. Ora bem, portanto, realisticamente, o que é possível fazer agora no curto prazo? E agora, no curto prazo, não é possível, penso eu, adotar soluções como a substituição da dívida existente por dívida perpétua ou por dívida realmente que esteja ligada realmente à mera performance da economia. É preciso ir um bocado mais longe. Ponto número 1. Portanto, é preciso realmente aceitar a ideia de que, no máximo, o que se consegue é negociar maturidades, eventualmente negociar alguma coisa em termos de juros, mas aí realmente já se negociou muito, a Grécia já negociou bastante, portanto, penso que também não é possível ir muito mais longe. Já negociou em que sentido? Aliás, o que diz Varoufakis hoje, numa reação a este não acordo, diz ele que as condições, ele dizia, eu estava preparado para assinar de manhã, assinar à tarde, assinar à noite, mas
as condições ou a falta de clarificação. Estou a ler, daí estar a olhar para o computador. A falta de clarificação das medidas exigidas pelos parceiros europeus tornou impossível assinar o compromisso. Ou seja, Varoufakis está aqui a dizer, a Europa não disse em que é que se traduzia na prática aqui um problema a flexibilidade. O problema de fundo é o seguinte, é que a Europa poderá flexibilizar até certo ponto o atual acordo, digamos, de assistência financeira, e em vários aspectos, inclusive em algumas das medidas que estão previstas em termos de ajustamento orçamental. Poderá flexibilizar, e isso já foi dado a entender por vários representantes de governos europeus. Isso é um aspecto realmente importante. Mas quer fazer essa negociação no quadro do atual acordo de assistência. Quer dizer, mantém-se o atual acordo de assistência e no quadro do atual acordo de assistência vamos ver o que é possível flexibilizar. Ora, esta não é a posição dos gregos. A posição dos gregos é não há acordo nenhum. Quer dizer, portanto, o atual acordo, havia um acordo, mas nós pomos em causa esse acordo, porque foi a nossa posição durante a campanha eleitoral, não há mais acordo de assistência. Vamos fazer outra coisa, vamos partir para outro entendimento. Este acordo de assistência acabou, vamos renegociar tudo. E, quanto muito, pode haver um bridge loan, quer dizer, o que é o empréstimo ponte, até nós renegociarmos tudo. Mas nisso eles também não se entendem, porque a determinada altura o presidente do Eurogrupo, a responder já aos jornalistas na conferência de imprensa que seguiu a reunião, dizia inicialmente: não me interessa se lhe chamam extensão do programa ou bridge arrangement, ou empréstimo intercalar, empréstimo de transição, pronto, como quer que se chame. E depois já dizia, não, mas tem que se chamar extensão porque as regras do Mecanismo Europeu de Estabilidade exigem que se trate de uma extensão e não de um novo contrato. Vão encontrar uma fórmula que vai ser uma extensão ajustada do acordo. Quer dizer, no fundo estamos a discutir semântica. É semântica, porque é o que vai acontecer. O que vai acontecer para haver acordo nas próximas 48 horas, que é aquilo em que está a pensar o atual Ministro das Finanças, que é uma pessoa inteligente, é realmente um acordo semântico. É realmente, em vez de ser a extensão do atual acordo de assistência, é realmente uma extensão do acordo devidamente ajustado desde já e partindo do pressuposto que há abertura para algumas alterações desse mesmo acordo e introduz-lhe, portanto, enfim, uma semântica diferente, remete umas alterações, remete da forma que lhes permita ao Syriza dizer realmente ao seu eleitorado que foi uma grande vitória, porque já não é, ficou já assente que o que está em vigor não é o anterior acordo, é realmente um acordo ajustado que vai ser negociado. Ora bem, e portanto, no fundo, a grande questão agora para o Syriza é realmente poder dizer ao eleitorado que aquilo que realmente existia já não está em vigor, que está realmente em vigor o quê? Um acordo de princípio de que vai haver uma renegociação. E é isto que realmente vai. Ora bem, não sei, de qualquer das maneiras, há aqui uma questão básica. É que não vai haver acordo em relação à dívida, aos juros, realmente, às maturidades, seja o que for, sem que continue a haver um acompanhamento da política orçamental, da execução orçamental por parte do Banco Central Europeu e por parte da Comissão Europeia. Isso dê lá o que der e por parte do Eurogrupo. Portanto, acompanhamento vai continuar a haver. E, portanto, receberem lá as visitinhas, se não é do FMI, pelo menos de representantes do Banco Central Europeu e da Comissão Europeia regularmente, que vão ver o que é que está a passar, isso vai acontecer. E que vão condicionar os termos do acordo realmente à execução orçamental, isso também vai acontecer. Quer queiram, quer não. Para continuarem no euro. Isto parece-me evidente. Portanto, de facto, o que poderão eventualmente conseguir alguma flexibilização quanto às medidas de austeridade que estavam preconizadas. Quer dizer, isso pode vir a acontecer e, desejavelmente, enfim, acontecerá realmente para que, de alguma forma, se possa ir ao encontro dos interesses de uma grande parte do povo grego. Agora, muito mais longe do que isso não será realmente possível ir-se. E mesmo com o Fundo Monetário Internacional também há aqui um discurso ambíguo, não é? Mas não lhe parece que o tom, hoje estivemos a ouvir os responsáveis europeus, hoje foi o dia em que a Europa subiu de tom em relação à Grécia? Pois, é verdade, realmente é verdade. Mas há aqui coisas que a Europa... Vamos lá ver, eu compreendo as preocupações do Syriza e compreendo as preocupações, naturalmente, de certos setores de esquerda, embora estejam em profundo desacordo com as teses
que ao longo dos últimos anos têm sido defendidas pelo Syriza e pela esquerda radical. Mas há aqui coisas que têm que ser devidamente esclarecidas. E a esquerda moderada, a esquerda democrática, que é a social-democracia, não é? Não pode, em verdade, por um discurso demagógico do género, de um lado está a austeridade, do outro lado está o desenvolvimento. Quer dizer, e portanto, nós temos que rejeitar toda a austeridade, porque se não rejeitarmos toda a austeridade, realmente não há desenvolvimento. E é preciso alertar para isto, como alguns setores dizem. É que nós não queremos optar entre a austeridade boa e a austeridade má. A austeridade intensa e a austeridadezinha. Ora não, essa opção, a austeridade boa e a austeridade má. É que é preciso ter coragem de dizer a esses setores que há austeridade boa e há austeridade má. Quer dizer, a austeridade, no sentido do rigor orçamental, não é? Do exercício de uma gestão responsável ao nível das finanças públicas, essa austeridade é uma austeridade boa. Hoje, que é desejável. Hoje, numa entrevista ao Económico à Antena 1, e a propósito dessas nuances e dessa terceira via que se está há tanto tempo à procura na Europa, dizia Alfredo Brito da Costa, conselheiro de Estado, que Portugal, este governo, tem falta de personalidade política. Bem, ele diz, eu penso que ele quer dizer com isso, é uma crítica que é parcialmente justa. É parcialmente justa, não é totalmente justa, porque eu, discordando como discordo em muitos aspectos do atual Primeiro-Ministro, também acho que não é justo dizer que ele é uma pessoa com falta de personalidade. Ele sabe o que quer, ele realmente até tem sido muitas vezes acusado de ser teimoso, não é? E, portanto, realmente uma pessoa que sabe o que quer, pode estar errado e que é até acusado de ser teimoso e de um certo fundamentalismo, não pode ser realmente acusado de falta de personalidade. Enfim, não faz muito sentido. Agora, há realmente, o que ele quer dizer com a falta de personalidade é o seguinte, penso eu, é que em determinados fora, talvez tivesse sido possível o governo português ter muitas vezes assumido uma posição mais crítica em relação à atual situação europeia. E talvez pudesse ter referido, enfim, mais vezes, a necessidade de introduzir algumas reformas nas instituições europeias e algumas alterações importantes na política europeia. Mas é o momento certo para o fazer? É o momento certo é que se olharmos para todos os outros países da Europa, Irlanda incluída, que hoje mudou o discurso relativamente a toda esta questão e disse, bom, a Grécia tem que cumprir porque nós cumprimos e, portanto, a Grécia também tem de cumprir. Até a Irlanda, que tem vindo a ter uma posição um bocadinho mais moderada em relação a este tema, acabou por, no fim de semana, também subir o tom em relação à Grécia. É um momento para países mais fragilizados, como é o caso português, juntar-se a essa discussão. Eu acho que é um momento... Bem, neste momento, o que é importante é resolver o problema da Grécia com sentido das realidades e, portanto, isso não se resolve tendo a pretensão de, entretanto, se conseguir fazer grandes reformas na Europa, que isso não é possível nos meses mais próximos, nem, ainda vai demorar bastante tempo. Agora, o que se poderia era começar a falar conjuntamente com outros países, com a Itália, com a França, e naturalmente também com a Irlanda, com a Espanha, e, enfim, na necessidade de haver uma conferência europeia que discuta a necessidade de se repensar a Europa, em vários aspectos, que tem que ser repensada. A Europa não pode estar a alargar-se todos os 4 ou 5 anos e, ao mesmo tempo, a pretender realmente aprofundar o processo integracionista. A Europa tem que repensar a sua política de defesa, não é? Realmente a Europa, sempre que tem um problema a leste, realmente vive do apoio dos Estados da América, não é? Realmente. E depois, quando já não precisa do apoio dos Estados da América, critica o imperialismo americano, não é? Ora bem, a Europa tem que passar a ser um país adulto, desse ponto de vista, não é? Com capacidade de se defender a si próprio. E, portanto, tem que ter um orçamento comunitário que resolva também esses problemas, não é? A Europa tem que pensar, de facto, tem que repensar a sua política de apoio às economias periféricas. Isso é verdade, realmente também reconheço isso. É preciso pensar em esquemas de gradualmente se caminhar no sentido da mutualização da dívida. Então, que se pense esses problemas com tempo, num fórum adequado para o efeito. Agora, não é neste momento que se vai resolver esse problema. Isso é realmente uma insensatez muito grande de certas pessoas, que, enfim, fazem-me lembrar aquelas pessoas
que, quando assumem uma responsabilidade política pela primeira vez, pensam que vão resolver os problemas do mundo, não é? E que as ideias que lhes estão a perpassar pelo espírito são ideias que pela primeira vez surgiram, quer dizer, que são, pela primeira vez estão a ser inovadores. Quando realmente as pessoas que passaram por estes lugares muito antes deles próprios, já em muitos casos pensaram o mesmo, não é? E se não o fizeram foi porque não conseguiram fazê-lo. E que ilações é que a esquerda vai tirar, uma esquerda mesmo a mais moderada, vai tirar daquilo que está a acontecer? Porque se a Grécia sair do euro, as alternativas vão se mostrar, a alternativa ao que existe vai se tornar inviável. Se a Grécia não sai do euro, mas vai ter que ceder de alguma forma à Europa, fica-se com essa mesma ideia de que não há grande alternativa, porque flexibilizações todos os governos conseguiram, não é? Pois, inclusive é Portugal e não, a o que Irlanda. eu acho que vai acontecer, de duas uma, ou realmente o governo de Syriza realmente se mantém numa posição radical e isso conduz à sua saída do euro, o que seria indesejável, do meu ponto de vista, seria realmente altamente negativo para a Grécia e também seria negativo para a Europa e teria consequências em termos geoestratégicos, como já vimos aqui anteriormente, neste contexto de conflito latente com a Rússia, seria realmente uma situação bastante preocupante. Agora, se o Syriza flexibilizar as suas posições, enfim, isso é sinal que está a social-democratizar-se, não é? E, portanto, no fundo, que está a renunciar aos seus ideais revolucionários. E isso é positivo, eu saúdo isso realmente como sendo algo de extremamente positivo, como social-democrata que sou. Ao lado, então, um passo a seguir ao Syriza, um Syriza mais moderado, já estamos a falar de uma coisa tipo França. E França também cedeu àquilo que foi a alternativa. Pois, mas é que aí a França cedeu enfim, a única coisa que realmente, enfim, a França está neste momento a tentar defender com alguma veemência é a indispensabilidade de se avançar para um programa de investimentos europeu e para a implementação de projetos de investimento de interesse para a Europa, financiados pelo orçamento comunitário, ou então pensando-se ao nível do Banco Europeu de Investimentos, por exemplo, numa mutualização da dívida com empréstimos obrigacionistas. Isso a França está a pensar. E é por esse caminho que se tem que ir. Tem que ser por uma via gradualista, apresentando propostas concretas e não realmente por uma via radical que se consegue introduzir alterações na política europeia. A Europa, depois disto, fica a mesma. Este fim de semana, em Hamburgo, o Partido Eurocético da Alemanha teve uma vitória histórica sobre a CDU de Angela Merkel. Pois, depois há esses problemas. É que eu acho, graças a este discurso de que se a Europa é democrática tem que aceitar realmente o pensamento não é de uma maioria, mas é de 36% dos gregos. Se é verdadeiramente, se é genuinamente democrática. Se hoje fossem às urnas, eram 45% dos É o que gregos. dizem agora as sondagens. Está bem, mas também tem que aceitar se é genuinamente democrática a maneira de pensar do eleitorado alemão e também tem que pensar realmente aceitar a maneira de pensar do eleitorado finlandês e tem que aceitar a maneira de pensar do eleitorado holandês e do eleitorado inglês. Quer dizer, isto realmente faz lembrar a tese de algumas pessoas que se dizem democratas. Eu realmente tenho uma posição crítica em relação aos offshores, mas que dizem que quando um governo decide maioritariamente, ou melhor, quando um parlamento decide maioritariamente que deve haver offshores, que não é a democracia que está a funcionar. Realmente são os lobbies, os grupos económicos e os grupos de interesses que estão a funcionar. Bem, mas se nós acreditamos na democracia representativa, se há uma maioria parlamentar que decide isso, é realmente uma decisão tudo democrática que temos que aceitar. Senão, também, qualquer dia, se decide nacionalização, maioritariamente, a Assembleia, com forças de esquerda, decidem a nacionalização de grande parte da economia, haverá com certeza alguns que dirão que não é uma decisão democrática, que é uma decisão ditada por lobbies influenciados por forças revolucionárias estrangeiras. Ora bem, então, realmente, começamos a utilizar esses argumentos sempre que há uma maioria que não é do nosso agrado e toma decisões que não são do nosso agrado, questionamos que tenham sido decisões democráticas, então realmente não se é a favor da democracia representativa.
és a favor do tipo de democracia popular ou outra coisa igual, mas democracia representativa é isso mesmo, gostes ou não. Democracia representativa é através do voto do povo. Claro que não é uma situação perfeita, evidentemente, porque naturalmente há partidos que têm mais capacidade económica do que outros, há grupos que têm mais capacidade de influenciar que outros, há lobbies que são mais poderosos que outros. É verdade, realmente, porque nós sabemos que a própria democracia representativa tem as suas imperfeições, mas ninguém conseguiu demonstrar que exista realmente um outro sistema, não é? Pelo menos Funciona melhor. Que funcione melhor. António, muito obrigada pela sua presença aqui no Hora Económica. O comentário de António Rebelo de Sousa ao dia hoje, que culminou com o fim da reunião do Eurogrupo, sem acordo entre a Grécia e os parceiros europeus.